Uma das coisas que mais vendem no marketing de relacionamento são as histórias. Histórias vendem. E esse livro, Negócio Século XXI, ele é maravilhoso. É a quinta vez que eu tô lendo esse livro. E eu li essa frase que praticamente resume o que é o marketing de relacionamento e como se faz ele. Então, o Robert Kiyosaki, ele diz que como participante de uma empresa de marketing de rede, você talvez pense que o seu trabalho consiste em demonstrar e vender um produto, não é? Todo mundo entra com essa intenção. E, na verdade, independente do produto e da empresa, o seu trabalho é muito mais comunicar informações para construir uma história poderosa e construir uma rede. É dessa forma que você vai vender o marketing de relacionamento. Histórias vendem, histórias poderosas vendem. E, na verdade, não precisa ser uma história tão poderosa assim. Pode ser uma história do tipo: poxa, eu sou mãe de 2 filhos, e eu sou dona de casa e eu queria construir uma outra fonte de renda, porque eu não quero mais ficar dependendo só do meu marido para ter minhas coisas, para pagar as minhas contas, para pagar uma escola para os meus filhos. E eu encontrei uma forma, eu estava buscando, encontrei uma solução para isso, uma coisa, algo que eu possa estar trabalhando de casa, no meu tempo livre, em paralelo, sem precisar parar de fazer o que eu já estou fazendo, sem cuidar dos meus filhos, ter esse tempo que eu demando para cuidar deles e da casa. É uma história. Às vezes, a tua história é, por exemplo, eu estava buscando algo a mais, porque eu não aguento mais trabalhar como funcionária, eu precisava empreender, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não tinha condições financeiras de abrir um negócio próprio. E eu entrei no modelo de negócio totalmente diferenciado, que eu posso estar trabalhando em paralelo, que eu já ganhei R$ 200 de comissão inicial em menos de um mês. É outra história. Ou sua história pode ser: eu estava muito insatisfeita com o ambiente de trabalho que eu trabalhava, com pessoas é, que não almejavam ser pessoas melhores, que não eram um ambiente agradável. Eu estava buscando trabalhar em um lugar com pessoas mais incríveis, com pessoas alegres, com pessoas felizes. Pode ser outra história. Ou a sua história pode ser: eu não tinha dinheiro para estar desenvolvendo algo a mais para mim. Eu pedi dinheiro emprestado, eu comecei a desenvolver o marketing de relacionamentos totalmente do zero. Eu não sabia nada, eu aprendi. Em tantos meses, já consegui ter resultados iniciais. Essas são histórias que vendem. Muitas vezes não é a sua história, é a história de outra pessoa, mas saiba que você saber contar a história, a sua e de outra pessoa, é o que vai fazer você ter resultado aqui no marketing de relacionamento. E para iniciar, como você saber contar a sua história, muito importante você primeiro identificar o seu porquê ou o seu porquê. Por que você faz o que faz? Por quem você faz o que faz? Quais são os seus sonhos, seus desejos, suas dores, suas insatisfações, suas frustrações? Lembra aquela frase que a gente faz no início da apresentação? Se tempo e dinheiro não fosse problema, onde é que você estaria nesse exato momento? A gente faz a pessoa sonhar, né? A gente faz a pessoa estar em outros países. A gente faz a pessoa viajar. E por que a gente para de a gente mesmo sonhar depois que entra na empresa de marketing e relacionamento? Você vai continuar sonhando, porque os teus sonhos é que te movem, os teus sonhos fazem teu olho brilhar, os teus sonhos te mantêm mais motivado, mais animado. E na verdade, só ser um bobo alegre sonhando não é o bastante para você realmente fazer alguma coisa. Você precisa também saber identificar qual que é a sua dor, qual que é a sua frustração, qual que é a sua insatisfação, aquilo que está te impedindo de chegar lá. Porque isso também vai te mover. Isso também vai te mover. É muito gostoso você fazer uma lista de identificação do seu porquê. E você principalmente ressignificar constantemente o seu porquê. Eu estou em mais de 2 anos na empresa e quando eu vejo que eu estou um pouco parada, um pouco estagnada, eu vou lá e começo a ressignificar o meu porquê. Eu até tenho um caderno aqui, que é o caderno que eu sempre me abro comigo mesmo, né? Eu tenho aqui as minhas declarações de quem eu sou, minhas afirmações positivas, afirmações poderosas sobre mim mesma. Eu tenho aqui também todos os meus sonhos, uma lista gigante de lugares que eu quero ir, coisas que eu quero adquirir, não só coisas materiais, mas também sentimentos, o que eu gostaria de sentir na minha vida financeira, quanto eu gostaria de ter, lugares, passeios, viagens, relacionamento afetivo, com família, como é que eu quero que realmente esteja todas as minhas áreas da vida. Eu tenho aqui, são os meus sonhos, os meus desejos, e de vez em quando eu sempre fico revendo eles e acrescentando mais. Alguns deles eu vou lá dar um check, porque eles se realizaram. Mas eu também coloco as minhas dores, as minhas frustrações, aquilo que me impede, aquilo que eu digo assim: chega, não aguento mais.
É muito importante você saber identificar, porque isso vai te mover. Então, pega uma folha de papel, faz um traço no meio. Num lado você coloca os teus sonhos, os teus desejos, a tua lista de sonhos. Você pode ainda realizar nesse ano. E do outro lado você coloca o que te impede. As tuas dores, o que que mais te frustra, aquilo que mais te incomoda. Esses dois são o teu porquê. As pessoas se movem ou pelo amor, ou pela dor, ou pelos dois. Mas saiba que a gente tem que saber identificar os dois. Isso vai te mover. Essa o combustível que você precisa para sair do lugar. Ok, você tem o combustível, você está saindo do lugar, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então não adianta de nada você ter a motivação, o combustível certo, se você não está na estrada correta, se você já não tem lá aonde chegar, o ponto final. Você tem um ponto de partida, você tem um combustível, qual que é o teu ponto final? Então, trace suas metas, seus objetivos, eles têm que ser muito claros aqui dentro. Na nossa empresa do marketing de relacionamento, você tem que saber quanto você quer ganhar por mês, a data e também o PIN, o cargo que você quer alcançar. De acordo com a tua data, o seu cargo, os seus ganhos que você quer alcançar, você consegue definir as suas estratégias de quantidade de apresentações e de convites diários. Por exemplo, se você quer chegar no cargo de diretor até o evento internacional que vai ter aqui no Brasil, que é em fevereiro de 2020, eu consigo passar para vocês a métrica da quantidade de convites e apresentações que você precisa fazer por dia, de hoje até lá. Mas se você não sabe qual é nenhuma data, nenhuma meta específica, vai ser muito difícil você ter clareza das suas ações. Porque senão você vai acordar amanhã e você vai simplesmente, não sei o que eu vou fazer, não vou fazer nada. Agora, se você tem uma data, uma meta, você já tem na sua agenda o que você precisa fazer todo dia quando você acorda. E quando você já sabe o que você precisa fazer todo dia quando você acorda, aquela sua agenda, aquela sua meta que você mesmo se programou, vai ser o seu chefe. Porque no marketing de relacionamento você não tem chefe. Você tem que ser seu próprio chefe. E o seu chefe vai ser a sua data, a sua meta e o seu objetivo. Esse vai ser o seu chefe, vai estar na sua agenda e você vai ter que fazer. Você define a sua meta, o seu objetivo muito claro. Aí sim, você já consegue iniciar o seu trabalho no marketing de relacionamento. E para iniciar, você precisa especialmente saber contar a sua história, porque é o que mais vai vender, independente de empresa ou de produto, que também é essencial você conhecer. Mas se você não conhece a si próprio, meu amigo, nem o teu prospecto vai confiar em você. Nem o teu prospecto vai acreditar em você. Nem a tua família. Quantas e quantas pessoas iniciam no marketing de relacionamento e eu era uma dessas e eu não tive credibilidade com as pessoas próximas de mim. Por quê? Porque nem eu mesma sabia o que eu estava fazendo. Eu não me conhecia. Eu não sabia o meu porquê, eu não sabia o meu porquê, eu não tinha metas, eu não tinha objetivos. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava perdida. Fazia de qualquer jeito. Consequentemente, as pessoas que eu apresentava, elas também assistiam de qualquer jeito. Elas não viam clareza nas minhas ações, na minha fala. Elas não viam que eu tinha um objetivo, metas muito claras e definidas. Mas a partir do momento que você tem isso, você tem tudo. Você tem tudo. Então saiba contar a sua história poderosa, que vai fazer com que você consiga ter convites mais assertivos, pessoas mais interessadas, apresentações mais efetivas e fechamentos realmente que vão acontecer. Como você vai contar a sua história? Tem esse esqueleto que ele é maravilhoso. Então você primeiro de tudo você tem que se apresentar. Nome e sobrenome. Nada de falar o seu apelido, nome e sobrenome, passe credibilidade, nome e sobrenome. O que você faz tradicionalmente na sua profissão, na sua atividade econômica, alguma coisa você faz. Mas eu não trabalho, eu sou dona de casa. Então diga, eu sou dona de casa. Tenho orgulho de dizer o que você faz, ok? Eu sou mãe de 2, eu sou casada, eu moro. Você vai falar o seu nome, sobrenome, o que você faz, de onde que você é, ok? E você vai trazer uma dor, uma insatisfação. Não se estenda muito, seja específico. Na contagem da sua história, você tem que ser muito específico. Você tem que saber contar a história em 2 tempos. De 3 a 5 minutos, história curta, e de 5 a 10 minutos, história um pouco longa. Porque você vai usar essa história em vários momentos, em determinados momentos, desde o convite até a parte do educar um downline também. Nome e sobrenome, da onde que você é, o que você faz, qual é a sua dor, insatisfação, frustração. E você vai trazer aqui a Word Ventures como uma solução. O que te mais brilhou os olhos,
para demonstrar o entusiasmo, passar o entusiasmo, e também a solução que você encontrou, que você estava buscando. Você também vai trazer, e isso é obrigatório, o resultado de business, de produto, pode ser um resultado seu ou de um terceiro. Vamos supor que um prospecto seu, ele tem uma história de vida muito parecida com um outro líder, uma outra pessoa da nossa empresa, da nossa indústria. Você pode contar um resultado de produto de business daquela pessoa, que vai gerar uma identificação muito grande também. O que é resultado de produto de business? Por exemplo, você fez uma pesquisa na nossa plataforma e você viu um benefício no produto, um desconto muito bacana. Você teve um resultado porque você participou de 2 grandes treinamentos e você conheceu fulano de tal que tem um resultado X, Y, Z. Ou você ganhou uma comissão X, ou você já alcançou um cargo X. Enfim, isso é resultado, mas seja específico. Não enrole demais. O seu prospecto, ele tá ouvindo a sua história porque ele quer saber de forma específica qual é o seu resultado? A transformação que você teve. Você vai vender a sua dor e a sua solução e a sua transformação. A visão de futuro também com o negócio, tá? Então, um exemplo pessoal meu de como contar a história. Então, eu sou Juliana Coppi, sou advogada, especialista em direito empresarial e dos negócios. Atuo há 7 anos na advocacia, sou de Itajaí, Santa Catarina. Eu sou apaixonada pela advocacia, mas eu estava realmente muito frustrada e insatisfeita, por quê? Eu não tinha condições de ter escritório próprio, então eu trabalhava para uma outra pessoa. Eu trabalhava muito mais, me via trabalhando muito mais que o dono do escritório, mas ganhando menos. Eu trabalhava para enriquecer outra pessoa. Isso já estava me frustrando muito. E juntando com o meu maior sonho de dar a volta ao mundo, fazer muitas viagens, eu estava buscando algo que eu pudesse agregar esse meu desejo de viajar mais, mas especialmente também para eu poder solucionar a minha frustração, a minha insatisfação financeira e profissional, de falta de reconhecimento, e também não conseguir encontrar algo que me brilhasse aos olhos dentro da advocacia, já que financeiramente não estava vingando para mim. Foi aonde eu encontrei essa empresa americana, que foi a solução para tudo que eu estava buscando na minha vida. Encontrei aqui uma forma de eu poder viajar mais, de eu poder ser realmente remunerada de forma meritocrática, de acordo com o meu trabalho e de ser reconhecida. E, consequentemente, eu ganhei amigos e uma família maravilhosa de pessoas que estão prosperando, se desenvolvendo cada vez mais. Depois de 2 anos de trabalho, alcancei o cargo de diretora de marketing da empresa, hoje ganhando 5 vezes mais que eu ganhava na advocacia. Em 1 ano de trabalho, fiz mais de 20 viagens, 3 delas internacionais. Já realizei alguns sonhos. Um deles foi de ir para os Estados Unidos pela primeira vez. E agora eu sei que com essa empresa, com essa oportunidade de The Business, eu tenho uma visão de futuro muito grandiosa, de realizar o meu segundo grande sonho, dar a volta ao mundo, e também de ter estabilidade financeira, liberdade financeira, pois em 5 anos de business aqui, eu vou estar aposentada. Eu vou conseguir conquistar algo que em 7 anos de advocacia eu nunca consegui. Então, esse é um grande exemplo que você pode estar contando a sua história inspiradora de sucesso, a sua história poderosa. Você pode perceber que eu contei essa história aí, eu acredito que em 3 minutos. Eu posso estar utilizando essa história com algumas nuances, né? Num convite, numa pré-apresentação. Sempre antes da sua apresentação, você tem que contar essa sua história. Você tem que passar o porquê que você entrou, quando você entrou, tem que dar dados. Dados são específicos. É interessantíssimo dar dados, porque realmente faz a pessoa fixar na mente dela a importância daquilo. O brasileiro, né, o ser humano em geral, mas o brasileiro, ele precisa muito da prova social de tudo. Então, uma das coisas que faz ter prova social é o próprio resultado. Traga o seu resultado e você vai ter a prova social. Se você conseguir comprovar, melhor ainda. Conte sua história antes da sua apresentação. Num convite, você pode passar a visão disso também. No fechamento, no follow-up. E várias vezes, quando você for fazer follow-up com o seu prospecto, você vai recontar a mesma história. A mesma história. E uma forma de você saber se a tua história ela está bem feita, bem contada, faça áudios, grave áudios com você mesmo, envie para alguns amigos seus para eles ouvirem, uma pessoa que já é do seu time, da sua equipe, para dar o feedback. Ah, essa história tá legal, o que você acha? Posso melhorar aqui? Posso melhorar ali? Escreva o script da sua história, treine na frente do espelho e treine todo dia. Sempre conte a mesma história. Ela tem que estar na ponta da língua. Você tem que saber contar a sua história de trás para frente, mas utilizando todos esses aspectos do esqueleto. E assim a sua história vai estar bem contada, e ela também é uma história que ela reflete as 4 cores: amarelo, vermelho, azul e verde, que são as cores que a gente usa de identificação das personalidades na nossa empresa. Essas 4 cores, se você utilizar esse esqueleto, você vai conseguir contar uma história que
essas 4 personalidades acabam se identificando, ok? Contou a sua história, definiu metas e objetivos, por quem, agora, o que eu vou fazer, Juliana? Tem as atividades geradoras de renda. Eu vou focar especificamente nesse treinamento com prospecção em lista e convidar. Se você não consegue fazer nenhum desses dois aqui primeiro, você não consegue fazer nenhum resto. Os dois são mais importantes, os 2 primeiros. Prospecção e lista e convidar. Um profissional do marketing de relacionamento, ele tem que saber prospectar, ele tem que saber se conectar, conversar, conhecer, fazer novas amizades todos os dias. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, muito provavelmente você conversa com pessoas, você conhece pessoas. Ao longo da sua vida, você se relacionou com milhares de pessoas. Então, a sua primeira lista vai ser a lista das pessoas que você já conhece. Como você faz? Todos os nomes no papel. Assim. Um caderno só com lista. Ah, Juliana, mas eu vou escrever todos os nomes? Vai. Nossa, Juliana, isso é meio arcaico, mas você vai. Me diz uma coisa, você já viu uma pessoa fazendo um casamento sem fazer uma lista? Se deixar todos os nomes na cabeça, o que acontece? Se perde. Em algum lugar, esses nomes têm que estar relacionados. Ou coloca no papel, ou numa planilha do Excel, ou coloca em algum aplicativo, mas em algum lugar, esses nomes têm que estar relacionados. Na sua cabeça que não pode ficar. Ok? Relaciona os nomes, mas eu gosto muito de escrever. Quando você escreve, acontece algo mágico, um milagre. Você, primeiro de tudo, esvazia a sua cabeça. Quando você tira os nomes da sua cabeça, coloca no papel, você esvazia e aparecem nomes que você nunca imaginou, talvez, que você ligaria para essas pessoas, conversaria com essas pessoas, mas você conseguiu ter insights e os nomes aparecessem, porque simplesmente você esvaziou a sua cabeça e botou os nomes no papel. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo, abra seu celular e coloque todos os nomes da sua lista no papel. Não quer dizer que você vai ligar para todo mundo, pelo amor de Deus, só coloca o nome no papel. E quando você coloca o nome no papel, você lembra de outras pessoas. Você vai colocar o nome da sua avó no papel. Eu coloquei o nome da minha avó Avenida no papel. Mas eu lembrei da vizinha que é empreendedora. Eu lembrei do carpinteiro. Eu lembrei da mulher que fazia faxina. Vocês entendem? Coloque o nome de todos no papel. Primeira meta, nomes no papel. Primeira meta, nomes no papel. Aí você também pode definir a sua lista e fazer a sua lista através dos grupos de convivência e influência. Então, veja quais são todos os grupos de convivência e influência que você teve ao longo da sua vida. Pessoas da faculdade, da escola, do ensino médio, ex-amigos, amigos de baladas, do cursinho técnico de informática, do curso de inglês, do curso de dança, da academia, dos trabalhos antigos, dos atuais trabalhos. Todos esses grupos, da pós-graduação, da faculdade, todos. Vai lá e começa. Quem que eu conheço são todas as pessoas da minha faculdade. Transcreve os nomes. Quem são todas as pessoas da universidade? Da faculdade, do ensino médio, da academia. Coloca tudo no papel. Sem medo de colocar os nomes no papel. As pessoas não sabem que elas estão entrando na sua lista. Só coloque os nomes no papel. Não quer dizer que você vai ligar para todo mundo, mas coloque os nomes no papel. Você vai se surpreender quando você fizer essa lista. Eu lembro uma vez que eu fiz uma lista aqui na minha cidade, a gente ia ter um evento grandioso, eu fiz uma lista de 1 horinha, coloquei 300 nomes no papel, de todas as pessoas que eu conheço na cidade de Itajaí. Coloque os nomes no papel. Depois que você colocou os nomes no papel, você vai classificar as pessoas que têm os perfis que a gente chama de top 20, que são potenciais para business, para negócios, ok? Até vou mostrar para vocês aqui a minha lista. Eu faço assim, um nome, da onde eu conheço, entre parênteses aqui, do Instagram, da faculdade, da família, dos amigos, sei lá, enfim, coloco para saber identificar a cidade e o telefone, assim que eu faço a lista, ok? E depois que eu fiz a lista, botei todos os nomes no papel, às vezes demora até um dia para fazer a lista. Eu pego e classifico do lado e coloco uma estrelinha, até 4 estrelinhas. O que são essas estrelinhas? A pessoa confia em mim, tem mente aberta, empreendedora, tem renda, tem credibilidade. Então, uma estrelinha tem uma das características, 2 e assim vai, ok? As 2 principais características que eu vejo para um top 20, aquela pessoa que começa realmente a fazer acontecer, é aquela pessoa que confia em você e que não é acomodada, aquela pessoa que é ambiciosa. Confia em você e é ambicioso, tem mente aberta, empreendedora. Essa pessoa é um grande potencial para você estar conversando nas primeiras 24 horas, na primeira semana. E sempre que você vê que uma pessoa acaba se transformando no top 20, você, nesse top 20, você também vai conversar no primeiro momento. Como assim se transformar? Porque vamos lá. Muitas pessoas que estão na sua lista, às vezes você não conhece ela direito.
E você, às vezes, vai começar a criar o hábito de você conversar com novas pessoas todos os dias, almoçar com seus amigos antigos, participar de eventos, onde você pode estar sempre conversando e interagindo com pessoas. E aí você vai começando a conhecer a fundo um pouco mais a pessoa. Às vezes, uma pessoa que você mal conhecia da sua faculdade, você começa a conversar um pouco mais, você descobre que essa pessoa é extremamente ambiciosa. Poxa, peraí, tem mais uma característica do top 20 ali. E você vai constantemente classificar e reclassificar a sua lista. Todos os dias, diariamente, semanalmente, abra sua lista para você olhar se não tem mais nomes para incluir e pessoas para você estar classificando e conversando. Então, prospecção e lista é uma atividade geradora de renda que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, acham que só tem que fazer uma vez. Prospecção e lista não é só uma vez que você faz, é sempre. Da mesma forma como você convida, apresenta, faz follow-up, fechamento e ensina também diariamente, né, e constantemente, a prospecção e a lista também acontece diariamente e constantemente. Ok? Novos nomes todos os dias. E está estatisticamente comprovado que você conhece 1.000 pessoas por ano. Você só não coloca na sua lista, mas você conhece. Então, agora já fica a dica para você. Toda vez que você conversar com uma pessoa, você vai anotar o telefone dessa pessoa, você vai trocar o Instagram com essa pessoa, você vai trocar o WhatsApp. Não quer dizer que às vezes você vai convidar no primeiro momento, mas você vai começar uma interação. Você vai se interessar pela pessoa. E é assim que você faz marketing de relacionamento, se interessando. E conectando com essas pessoas, incluindo na lista e classificando. Ok? Quando você fez tudo isso, prospecção, lista, aí você começa a arte de convidar. O convite, ele acontece de que forma? De uma forma mais simples possível. Marcando uma reunião e você trazendo muita urgência e importância para essa reunião e também individualizando o convite. O convite ele é individual, cada pessoa às vezes é de uma forma diferente. Principalmente se você conhece a pessoa, você vai fazer um convite mais direcionado para o que você conhece daquela pessoa, às vezes do interesse daquela pessoa ou de algo que vocês têm em comum. Por isso que é muito interessante você, no primeiro momento, começar com seus contatos quentes e mornos. Porque o contato quente e morno, você já conhece um pouco mais a pessoa, já tem uma conexão. O contato frio, por que ele é um pouquinho mais difícil fazer no começo? Porque você tem que esquentar um pouco ele. Então, o convite do contato frio, ou você vai lá e convida logo de cara, mas só que às vezes você pode queimar de uma vez, ou você vai começar uma interação, uma prospecção, um rapport, até esquentar um pouquinho mais esse contato e aí fazer um convite logo de cara, entende? Mas o contato quente e morno são as pessoas que você mais conhece. O contato quente é que elas estão bem próximas de você, que você conversa com bastante frequência, e o contato morno é aquelas que você conhece, mas faz tempo que você não conversa, que não fala, ok? Contato frio, você nunca conversou com essa pessoa. É o primeiro contato. Então, para você chegar e convidar uma pessoa, você simplesmente vai ligar, marcar uma reunião, mandar um áudio, marcar uma reunião, mandar mensagem, marcar uma reunião. Eu prefiro por ligação. Mas as outras formas você pode utilizar, só que o resultado não é tão efetivo, não é tão na hora a resposta. Ok? Liga, marca uma reunião, traz importância, muita urgência. E aí você vai trazer o gatilho de você se encontrar com a pessoa. O contato é morno e frio, às vezes eu trago um pouquinho da minha história. Por isso que é importante você saber contar a sua história. Trago um pouquinho da minha história e aí eu faço essa prospecção, esquentar um pouquinho, instigar, trazer o interesse da pessoa e eu vou lá, marco a reunião. Ok? A gente fica por aqui. Eu vou detalhar um pouco mais prospecção, lista e convite nos outros treinamentos. Mas saiba que se você é o seu próprio chefe. Então, tenha metas diárias e essas metas vão fazer você ter resultados, constância, sem aquela ansiedade e aquela frustração de expectativa que algumas pessoas têm no começo.